Olá, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula anterior, nós falávamos sobre as características físicas do continente asiático, né? Esse continente tão grande em extensão territorial. Nessa semana, nós continuamos falando sobre a Ásia, mas sobre uma outra condição, né, desse grande continente que chama muita atenção, né, por se tratar de algo que tem relevância para o mundo todo. Então, hoje nós vamos falar da demografia da população asiática. Hoje, nós sabemos que no nosso planeta, no último censo demográfico que foi realizado no ano de 2019, nós temos aproximadamente 7,7 bilhões de habitantes. E a Ásia, ela possui dos 10 países mais populosos, né, que tem uma população maior. 6 desses países dos 10 estão dentro do continente asiático. Então imaginem o seguinte, né? Praticamente 1/3 da população mundial está no continente asiático. Por que que isso acontece? É isso que a gente vai descobrir agora. Pessoal, lá na Ásia existem 2 países que nós sempre falamos e que possuem as maiores populações do nosso planeta, ok? Uma delas é a China e a outra nação, o outro país, é a Índia. Na China, né, até 2016 mais ou menos, ainda desde a década de 70, quando foi criada, existia a política do filho único. A política do filho único, ela foi criada para que os casais asiáticos, os casais chineses, eles não pudessem ter mais do que um filho por casal. Mas isso trouxe uma série de problemas para a China. Primeiro porque, culturalmente, na China, quem cuida dos pais idosos é o homem e não a mulher. Então, quais eram os pais que queriam ter uma menina? A maioria não queria, porque pensava, pô, eu vou ter uma filha, daqui a algum tempo o que vai acontecer, né? Eu vou ter uma menina, mas quando eu envelhecer ela não vai cuidar de mim, né? Então, existiam muitas meninas que eram abandonadas, outras meninas que não eram bem cuidadas e acabavam morrendo, né? E outros que praticavam abortos, né, ao descobrir que eram meninas. Então, muita coisa aconteceu durante esse período, né? Foram praticamente quase aí 40, foram mais de 40 anos, na verdade, né, com a política do filho único, mas em 2016 o governo chinês voltou atrás, justamente na tentativa de equilibrar essa população entre homens e mulheres, né? Aqui no Brasil a gente tem muita mulher e tem um pouco menos de homens, né, na nossa população, mas ela é equilibrada, lá não. Lá tem muitos homens e poucas mulheres, né, por conta dessa política. E aí, na Índia, né, também existe, né, existem muitas situações que levam ao controle da natalidade. Então, o governo ele incentiva que as mulheres elas façam cirurgias para que tenham menos filhos. Só que na Índia tem uma questão cultural que é muito complicada para você tratar da mesma forma que foi tratado na China, né? Na China, eles estão um pouco mais adiante no que diz respeito às informações, mas na Índia a situação é muito complicada. E até mesmo por conta do hinduísmo, né, que eles acreditam na reencarnação, acreditam, né, numa série de coisas ali que levam a crer muitas vezes que você precisa ter filhos para você, né, conseguir melhorar como pessoa também. Então eles acabam tendo muitos filhos e eles não aceitam, né, essa questão essa imposição do governo, né, de reduzir o número de filhos. Então as mulheres continuam tendo mais filhos. E até mesmo pela questão financeira, lá também existe muita pobreza. Não é que na China não tenha, tem muito. Mas na Índia, né, a situação consegue ser mais caótica ainda. Então, olha só, em relação a esses 2 países e as políticas que foram criadas para tentar reduzir a população, né, algumas coisas deram certo, outras coisas nem tanto. Mas o que a gente precisa entender é que esses 2 países juntos possuem praticamente 1/3 da população mundial. É muita gente mesmo. Então, para que essa situação ela acabe não ficando pior cada vez mais, né, com problemas sociais, né, já existem muitos estudos para ver o que pode ser feito. E lá na Índia e na China,
né? Tem uma outra situação, né, que chama muito a atenção por conta da quantidade de pessoas que vivem lá, que lá as pessoas elas não são ricas, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ah, não, porque muita gente vê o Japão, vê o mundo oriental de uma outra forma, mas a pobreza lá é gritante, tá? Inclusive tem um filme na Netflix que mostra bastante essa questão da Índia. O nome, se eu não me engano, é Leon. É a história de um menino que ele é adotado, né? Ele é da Índia, ele se perde da família. Aí ele vai parar num abrigo, num orfanato, depois ele é adotado, né? E depois de muito tempo ele utiliza as ferramentas do Google Earth para procurar onde ele morava, porque mais ou menos ele lembrava das características por onde ele andava quando ele era criança, com 5 ou 6 anos. E aí ele reencontra a família dele depois de adulto já, né? De mais de 20 anos, ele consegue encontrar. E esse filme é bacana porque mostra exatamente, né, as características físicas da Índia, mostra bastante a questão de população, mostra a pobreza que existe lá e que é muito explícita, né? Então, tudo isso é muito bem ornamentado. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar depois ali na descrição da nossa aula, lá no sistema da escola, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é um filme interessante para assistir, ok? Lá no livro de vocês, na abertura do módulo 6, tem uma foto muito interessante, tá? Então, é uma galera, é muita gente acumulada, abarrotada ali, né, numa espécie ali tem uns que estão em cima do trem, para vocês terem uma ideia, mas é uma estação, né, uma estação. Então, essas pessoas aqui, elas andam em cima do trem, elas não andam nem, né, igual no Rio de Janeiro, que o povo anda abrindo a porta, assim, empurrando, não, ali eles andam em cima mesmo. Inclusive tem alguns vídeos na internet que mostram o pessoal morrendo lá eletrocutado, né, andando desse jeito, bem complicado. E aí, pessoal, mostra lá na página 253 um gráfico com um ranking onde a gente tem lá os mais populosos, né, os países mais populosos. Então, em primeiro lugar nós temos a China, em segundo a Índia, terceiro seriam os Estados Unidos, se eu não me engano, aí a Indonésia em quarto, em sexto o Paquistão, em oitavo Bangladesh e em 11º o Japão. O Japão, que é tão pequenininho, é o 11º, né, em quantidade de pessoas que vivem lá. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem as atividades que tem lá no livro de vocês, mas para que vocês possam fazer, tem uma outra coisa que a gente precisa relembrar. O que é populoso e o que é povoado, tá? Um país populoso, ele tem a ver com a taxa, né, de população absoluta. Então, o número total de pessoas que vivem no lugar. Então, se tem muita gente morando lá, é um país populoso. Se tem pouca gente, é um país pouco populoso. Mas tem um outro termo dentro da geografia que nós utilizamos, que é povoado. O que tem a ver populoso com povoado? Imagine o seguinte, olha o tamanho da China. A China é o país que mais tem pessoas morando, né, atualmente, vivendo lá na China, é o mais populoso. Populoso porque tem uma população absoluta muito alta, né? Mas, olha o tamanho da China, ela é muito grande. Tem áreas da China que não são ocupadas. Tem grandes áreas na China que não existem pessoas, não existem habitantes, né, nessas áreas. Principalmente aqui, o próximo ao Planalto do Tibete, tá bom? Perto do Nepal, aqui, toda essa região aqui não tem muita população. Isso significa que, mesmo a China sendo muito populosa, ela é um país pouco povoado, né? Então, por quê? Porque todas as áreas da China não são ocupadas, somente algumas áreas desse território chinês, ok? Lá no livro de vocês fala um pouquinho sobre o crescimento demográfico. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse texto que tem lá na página 255. E aí, como atividade, eu vou deixar algumas páginas anotadas lá para vocês fazerem no livro de vocês. Mas uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem dar uma adiantada, se quiserem ler um pouco sobre as religiões e se puderem dar uma navegada ali na internet, entrando no site do Museu Oscar Niemeyer. Eu não sei se vocês chegaram aí, se vocês lembram do passeio que a gente fez, né, a aula de campo lá no museu, onde nós vimos uma das exposições que era justamente sobre a Ásia.
e falava muito sobre a questão do hinduísmo, né, da força que existe ali, né, na Ásia em relação ao hinduísmo. E lá traziam, né, os deuses, o Ganesha, o Krishna, enfim, né. Eu acho muito interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no site do museu, acredito que essa sala do museu ela ainda esteja, né, com algumas peças que vocês consigam ver até mesmo através da internet. Mas é bem interessante. Na próxima aula nós vamos continuar falando e aí eu vou entrar nessas questões religiosas. A gente já falou um pouco sobre isso no 8º ano, acho que vocês até devem lembrar, né? Mas é um dos tópicos aí do livro de vocês. Ok? Tô morrendo de saudade, pessoal, continue se cuidando. Agora nós sabemos que é para se cuidar mais ainda, não sair de casa, né? Nós estamos num período onde a transmissão do vírus está muito alta e vocês, né, estão em casa, não estão precisando ir para a escola, aproveitem e permaneçam isolados em casa, tá bom? Mantendo sempre os cuidados aí com a saúde, cuidando da família de vocês, porque tudo na nossa vida é importante, mas a nossa família é o que nós temos de mais importante e que nós devemos cuidar cada vez mais, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Estou morrendo de saudade. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau.